No último vídeo, nosso futuro rei demônio acordou assustado de um sonho onde sua mãe tinha o esfaqueado. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Foi assim que um demônio deveria ser, que ela gritou alto. Sua mãe perguntou se ele entendia. De volta ao presente, que ela acordou gritando. A criada perguntou se ele estava acordado. Agora ele percebeu que o corpo em que reencarnou era das memórias de Kela Kalaudum. Ele viu que os ferimentos em seu corpo estavam completamente curados, que ela possuía habilidades regenerativas incríveis. A criada estava desapontada por ele ter dormido bastante. Ela pediu para ele se levantar, já que quase era hora da refeição em família. Esse demônio era seu servo pessoal. Kela era muito tímido comparado aos irmãos, então sempre foi desprezado. Ele se lembrava de quando a empregada dele deu as roupas para ele se vestir para uma festa. Enquanto os empregados do irmão o ajudavam a se arrumar, a empregada dele tirou sarro, dizendo que ele poderia ajudar a vestir as roupas dela. Que ela respondeu que colocaria as roupas sozinho. Ela disse que naquele dia a tarefa deles era limpar o cobertor, e que ela ficou confuso porque sabia que era trabalho dela como empregada. A empregada dele ainda teve a audácia de dormir na cama dele. Na cama, teve também uma vez em que a empregada mandou uma boneca para a casa dela. O Kela novo xingou o Kela velho na cabeça dele por deixar um filho do rei demônio ser intimidado por uma servente. Ele pensou nisso com o punho cerrado quando percebeu que aquela tinha sido impotentemente atormentada todo aquele tempo. Isso fez ele refletir que a vida dele ali não era diferente da vida passada. Ele entendeu que quem parece fraco vai morrer. Uns instantes depois, ele chegou na área de jantar onde estavam seu pai e irmãos. Já estavam todos sentados quando o pai dele o chamou por estar atrasado. Que ela sentiu como a presença do pai era esmagadora e percebeu que ele era o rei dos demônios por um motivo. Quando se sentou, se desculpou por estar atrasado. Caldeiro recebeu e, enquanto isso, deu uma chutada com uma faca em sua canela, fazendo-o gemer de dor. Seu Dera comentou que ela parecia meio sem energia e que ele devia comer mais. Que ela não fazia ideia do que poderia acontecer se descobrissem quem ele realmente era. Então tentou segurar a barra e simplesmente respondeu: "Entendi. Valeu." Ele comeu a sopa e percebeu que não era comida, mas veneno. Disseram a ele que a sopa foi feita especialmente para ele. Ele perguntou se tinha achado gostosa, e aquela respondeu que sim. Ele olhou para aqueles demônios e entendeu que não eram sua família e não ia deixar que o intimidassem mais. Ele estava decidido a fazer algo a respeito. Sempre quis conquistar algo por conta própria e, com esse pensamento, foi reconhecido como o designer de mapas mais forte em um jogo. Mas, quando se tratava da vida real, ele não conseguia fazer nada. Ele nunca mais quer morrer impotente. Desta vez, nosso garoto queria estar no controle. Ele parecia sério, como se algo tivesse clicado. O rosto tímido deu lugar a um sorriso convencido. Nosso garoto então chamou a caldeira enquanto segurava um prato na mão e jogou o prato na cara dela para ela experimentar a sopa feita pelo Tar. Ele também puxou a adaga da canela enquanto dizia pro TMY que ia dar o presente da caldeira para ele. Aquela jogou a faca nele, e o réu ficou confuso. Aquela agarrou a mesa e perguntou ao pai por que os demônios se reuniriam para ter um banquete feliz, e então jogou a mesa, gritando que eles deveriam comer sozinhos a partir de agora. Os três ficaram surpresos, que ela estava furioso na cabeça dele, pronto para o desafio e querendo ver quem ganharia. Do lado de fora do castelo, que ela se sentia ótimo, enquanto Ren já se perguntava o que tinha acontecido com seu mestre. Embora ele tenha virado a mesa e levado uma surra, conseguiu se recuperar completamente em um tempo tão curto. Em um curto período de tempo, nosso protagonista começou a sentir uma força estranha e isso fez ele pensar que realmente é filho do Rei Demônio. Ele se perguntou quão forte seria a habilidade do Rei Demônio. Sua empregada interrompeu seus pensamentos dizendo que já estava quase na hora da aula sobre o poder demoníaco e que ele precisava ir rápido. Ele respondeu que já sabia e pediu para ela parar de dar ordens. A empregada ficou pálida e se perguntou por que ele estava agindo assim. Que ela refletiu sobre a aula de poder demoníaco. As memórias do que ela são uma das piores coisas que ele já viveu, mas ele achou que não havia razão para pular isso. O instrutor anunciou para a turma que seu Dera e Tar não estariam com eles. Ele viu que o resto estava lá. O que ela reconheceu os caras ao lado dele, lembra deles das memórias do que ela daquela época. Que ela falou que não conseguia fazer aquilo. O cara de cabelo vermelho soltou uma chama roxa da mão e deu um tapa no Kela, dizendo que era uma lição. O Kela gritou que doía. Eles são os demônios de verdade entre os demônios que gostavam de zoar aquela como se fosse um jogo. A Seldera disse para o cara de cabelo vermelho que ele estava sendo fácil demais com ela. Ela falou que não precisava ser tão gentil e incentivou ele a mostrar suas verdadeiras habilidades. O cara ficou contente e agradeceu a caldeira. Ele soltou as chamas roxas de novo mesmo quando aquela implorou para eles pararem. Aquela não queria lutar, ela pediu para pararem. A nova que ela percebeu que a antiga que ela não era fraca,
Era só que ela tinha um coração mole. Mas tudo mudou. Agora, enquanto pensava em todas as coisas diabólicas que poderia fazer para se vingar, nosso garoto falou: agora vou usar essa força da maneira certa. O instrutor anunciou que eles iam começar e perguntou quem tinha lutado na última aula. O cara de cabelo vermelho respondeu que era ele e o Kela. Esse cara nem se deu o trabalho de usar formas de tratamento com o Kela, um sinal claro de que não o respeita como filho do rei demônio. O cara de cabelo vermelho fingiu pedir desculpas, mas o Kela ficou irritado. Alguns momentos depois, eles já estavam de pé em frente um do outro. O instrutor disse para eles fazerem o segundo spar. O demônio de cabelo vermelho soltou lâminas roxas das mãos e perguntou pro Kela se ele estava pronto. A turma ficou se divertindo e um aluno comentou que o jovem mestre Kela ia apanhar de novo. Chamaram o cara de cabelo vermelho de rude e pediram para ele pegar leve, senão o jovem mestre ia chorar de novo. O Kela ficou irritado e a gente também descobriu que esse cara se chamava Rude e parecia ter mais intenções. O novo Kela achou que ele e o velho Kela eram parecidos em muitas coisas porque mesmo em sua vida passada ele não tinha dinheiro nem força e todo mundo olhava de cima para baixo, mas isso tudo ficou no passado. Neste ponto, nosso MC exalava uma aura poderosa, realmente parecia irritado. Rude ficou surpreso com a quantidade de mana daquela. Todos se perguntavam o que era aquela mana e se era real. Era a primeira vez que eles viam aquela levar a sério. Rede estava apavorado, não conseguia se mover por causa da pressão. Que ela disse a ele que iria pegar leve, então Rude só levaria um soco. Ele soltou o punho. Esse na cara. Vários dentes já estavam saindo voando da boca do Rude, que caiu no chão. Eu acho que esse foi um dos socos mais satisfatórios que eu vi este ano. A galera ficou em choque ao ver que o RDA não conseguiu reagir de jeito nenhum. O instrutor perguntou se o Rude morreu, porque ele perdeu dentes e a cara estava toda machucada. O cara não conseguia nem falar direito agora. Aquela lembrou do que ele tinha falado e disse algo que ele vai lembrar por um bom tempo. Você realmente teve coragem de falar com o filho do rei dos demônios. Desse jeito, né? Grossa. Pediu desculpas e dessa vez se dirigiu a ele como o Sr. Kela. Kela mandou ele não errar na frente dele de novo ou ia se dar mal. Os alunos não tinham ideia do que estava rolando, porque era o Kela com quem estavam lidando. Kela chamou o professor, que ficou todo nervoso. Aí o Kela sugeriu que ele continuasse a aula. O professor estava morrendo de medo. A Ren também estava na aula e, dessa vez, ela ficou preocupada com o Sr. Kela. Ela percebeu que ele estava agindo esquisito. O rei demônio assistia tudo da sacada, com os olhos fixos, focado no Kela. Ele está olhando intensamente para o castelo do Eucaldo. Alguém gritou que ela não pode perdoar o Kela. A caldeira estava gritando com a TM por ela ter a ousadia de jogar sopa envenenada na cara dela. Até disse para ela se acalmar e focar no tratamento dela, porque a caldeira não tem uma boa regeneração como o Kela. A Seudera comentou que achou estranho o Kela ser o único com poderes regenerativos. Até comentou que parecia que o Kela tinha passado por uma mudança e se lembrou de como o Kela virou a mesa enquanto dizia que iriam jantar. Separadamente, quando 3 deles perceberam, ficaram incrédulos. Naquele momento, Tim viu o rei dos demônios, mesmo que por um breve instante. Tari viu seu pai sorrir pela primeira vez na vida. Té ficou surpresa, enquanto Caldeira ainda estava perdida da vida, pois não esperava que o pai sorrisse por causa de Kela. Tari concordou que isso não era normal. Seudera perguntou o que ele queria dizer. Té sabia que Seudera preferiria morrer a se unir a ele, mas ela estava chocada. Tamara sugeriu que parassem. Eles lutam um pouco e cuidam daquela juntos. A caldeira estava divertida. Ela comentou que não era uma má ideia. Eles planejam matar aquela primeiro, antes que ela consiga chamar a atenção do pai deles de novo. Enquanto isso, vemos que ela ficou surpresa com a imagem à sua frente. O instrutor disse que era o antigo rei demônio, Turk-Kalum. Na cabeça dela, que ela pensou que o antigo rei demônio parecia demoníaco. O instrutor explicou que o Sr. Guilda do Céu desde então tem atraído guildas oportunistas perto do seu reino. As guildas que cercam o reino demoníaco ficaram na memória do Kela por causa daqueles filhos da mãe. Que ela não conseguia nem escapar do castelo, se sentindo sem esperança de ter que viver ali para sempre. O Kela atual se lembrou dessa memória. O instrutor disse aos alunos que, com a grande guilda do céu como base, aqueles caras estão se preparando para atacar o reino. Portanto, para ajudar o Rei Hel a exterminar aqueles filhos da mãe, os estudantes, os alunos da aula de combate deveriam dar o máximo de si, e todos responderam em uníssono: sim, pela honra dos demônios. Que ela estava com uma cara feroz. Depois da aula, ele sentou na beirada do telhado. Que ela queria sair de lá porque sabia que se ficasse, poderia morrer a qualquer momento por causa desses 3. Que ela conversou com Ren, sua empregada,
e lembrou que ela tinha dito que o rei demônio sairia em 3 dias. Ren confirmou que estava certo, que ela perguntou se ela sabia que o castelo tinha uma fraqueza. Disse que não tem nenhum arquiteto de mapas que possa ajudar a usar o terreno de batalha. Aqueles canalhas das guildas estão usando os territórios Neglected ao redor deles para atacar. Então que ela vai usar o tempo antes da próxima expedição para mapear toda a área. Era para o pai dele poder destruir todos eles, que ela decidiu ajudar. Mas na verdade é o plano dele para se preparar para fugir. Que ela sabia que a situação em que estava é diferente da realidade, então isso significava que ele poderia criar o mapa do jeito que quisesse. Ele mandou o Ren fazer isso. Crie um escritório secreto no porão do castelo imediatamente. Ren estava confuso. Ele explicou que precisava de um espaço para trabalhar em segredo sem que seu pai soubesse. No castelo, o rei demônio estava tomando um banho e tinha fixado os olhos em Kella. Ele sabia que, antes que fosse tarde demais, precisava confirmar algo com Kella. Ele estava irritado com o que viu. Ren respondeu que era o escritório que ele havia pedido. O escritório era mais como um depósito. Então ele questionou por que era um escritório preparado para o filho de um rei demônio. Ren respondeu que era tudo que ela conseguia preparar. Por que ela tem que fazer isso em segredo? Que ela enfatizou que deveria fazer da maneira certa. Que ela percebeu que ele precisa tratar ela com rigidez de vez em quando. Ren acha ele intimidante. Se deu conta de que ele não é mais o que ela conhecia, mas quando viu, ficou vermelha. Ela acha ele legal e bonito. Será que Ren vai ser uma das candidatas a waifu? A gente vai descobrir. Que ela notou que ela estava olhando, então mandou ela trazer um café para ele na hora. Ren imediatamente correu para pegar um. Ela procurou café às pressas. Que ela estava sozinha no quarto e ele pensou em como o castelo do rei demônio não tinha mais esperanças ou sonhos. Era hora de ele criar um mapa fora da sala secreta. Ren ainda estava procurando café, mas aí ela percebeu que não sabia o que era café. Alguém então a chamou. Era o rei demônio. Ele perguntou o que ela estava fazendo no porão sem Kella. O rei demônio perguntou onde estava Kella, e Ren ficou nervosa. O rei demônio a intimidou para ela responder, e ela ficou agitada porque Kella tinha pedido para ela ficar. Era um segredo. A porta estava fechada. Kella estava se divertindo desenhando no mapa e se sentia sortudo, achando que o mundo era bem parecido com o jogo. Ele percebeu que se divertia mais quando fazia mapas. Era como se tivesse voltado a ser quem era antes. Alguém se aproximou da porta e então ela explodiu. Kella ficou surpreso. O rei demônio não conseguia acreditar que ela tinha criado um escritório secreto sem avisar a ele. Que ela se perguntou como ele ficou sabendo disso de repente, e o rei demônio o esfaqueou no estômago, dizendo que se ele quer matar o cara, não devia fazer isso escondido como um covarde, devia simplesmente vir para cima dele. O que ela vomitou sangue. A dor é diferente. Ele se perguntava se era o poder do grande rei demônio. Achou que ia morrer. Ele mostrou o mapa pro pai dele, e o rei demônio perguntou o que ele estava olhando. O que ela explicou que os arredores do castelo são muito desvantajosos nas batalhas contra as guildas. Ele detalhou que, se eles mudassem a geografia como ele desenhou, isso ajudaria nas batalhas que estão por vir. O rei demônio ficou surpreso. Ele tirou a mão da barriga daquela e perguntou por que ela tinha criado um escritório em segredo. Que ela respondeu que se dissesse que estava ajudando o pai dele de forma descarada, o pai não iria deixar. Por isso, ele queria mostrar que, depois de terminar, ele, como filho do rei demônio, queria ajudar a exterminar o céu. O rei demônio olhou feio para ele, mas que ela manteve o olhar firme. Enquanto isso, a Ren estava apavorada e questionou se que ela queria morrer falando esse tipo de coisa pro rei demônio. O rei demônio perguntou para aquela quanto tempo ele achava que ia levar. Que ela respondeu: como assim? O rei demônio perguntou de novo quantos dias ele achava que ia demorar para completar o mapa. Que ela ficou feliz que o inferno entendeu seu mapa e respondeu que 5 era suficiente. O rei demônio comentou que o céu estaria se reunindo em 3 dias e que o mapa de Kella seria inútil até lá. Que ela esclareceu que não eram 5 dias, mas 5 horas. O inferno ficou surpreso. Que ela acrescentou que em 3 dias eles poderiam terminar a construção antes da batalha com o céu que se aproximava. Estava no comando do plano. Hel observou e ele pensou sobre isso. Parecia que a coisa que ele queria confirmar sobre que ela finalmente tinha resposta. Ele disse aquela para completar seu mapa com um leve sorriso no rosto, mas antes de sair, Hel deixou um aviso firme para aquela: se você for só conversa, eu vou te despedaçar junto com esse seu mapa. Que ela respondeu: sim. Então Hel finalmente saiu. Que ela ficou satisfeito por ter feito isso, mas mesmo assim sentiu dor no corpo e acabou vomitando muito sangue. Ele ficou irritado porque pensou que o demônio mataria o próprio filho se ele não fosse útil. Ren estava feliz porque que ela conseguiu convencer o grande rei demônio. Nesse momento, Ren estava encantado com sua mestre. Que ela repreendeu Ren por ficar parado e mandou ele levá-la até o médico. Depois disso, como prometido,
que ela terminou o mapa em 5 horas. As forças do castelo do Rei Demônio se reuniram e começaram uma ampla construção. Os magos instalaram magia da ilusão do lado de fora da área de construção e transformaram a geografia, que ela não percebeu que seu novo mapa estava sendo criado no jogo. Tudo estava indo conforme o plano dele na Assembleia da Guilda do Céu. Alguém ficou chocado. Era Hermison, o mestre da Guilda do Céu. Ele foi informado de que os inimigos estavam transformando o terreno ao redor. O cavaleiro relatou que descobriram que estavam sendo enganados com magia de ilusão. Hermes perguntou o que eles estavam planejando. O cavaleiro perguntou se deveriam atacar e parar os inimigos, mas Hermes respondeu: não. Ele sabia que fazer isso não era a solução. Inútil quando já tá tão tarde. Em 3 dias a equipe mais forte formada em Taloa Talcan tá vindo. A Taloa começou a formar o Talcan, sua equipe mais forte, há décadas. E agora essa equipe de elite finalmente está completa. Hermes estava confiante que os inimigos não conseguiriam vencer essa equipe de elite que foi preparada ao longo de anos em apenas alguns dias. Ele disse que o grande rei demônio seria derrotado. Um homem montado num dragão vermelho ordenou que todos tivessem força e em 2 dias eles chegariam no castelo do Rei Demônio. Ele representava Talca. A geração do grande Rei Demônio, que durou milhares de anos, finalmente vai acabar. Eles foram em frente com a intenção de queimar o castelo do Rei Demônio. Uma mulher de cabelo vermelho disse que a liderança do general Kilma é incrível. Essa mulher se chama Comandante Srius, e um jovem queria confirmar se eles iam conseguir caçar o Rei Demônio. Srius respondeu com confiança que sim e disse que o esquadrão Tolkien é diferente de outras guildas, pois eles prometeram matar o Rei Demônio. De volta ao castelo, o Rei Demônio percebeu que aquela não estava blefando sobre o mapa, embora não fosse perfeito. O corpo do réu quase atingiu seu limite, então ele não pode ser exigente. E amanhã é o dia em que ele resolve as coisas com o céu. Para ele, esta é a última guerra em que ele vai participar. Enquanto isso, que ela mandou todo mundo se apressar, já que não havia tempo suficiente. Ele pediu para os maçons se moverem mais rápido, e que ela viu que tudo estava progredindo como planejado. No fundo, ele sentia que era diferente de fazer um mapa no jogo, porque ele realmente podia mudar a terra como quisesse. Precisa esperar pela batalha entre o inferno e o céu, e amanhã é o grande dia. E com isso, o dia da batalha chegou. Os soldados do céu se alegraram quando Tolkien chegou. Hermes agradeceu por eles terem vindo. O general Kilman respondeu que a equipe do Tolkien está pronta para derrotar o Rei Demônio. Hermison concordou em ir ao castelo do Rei Demônio imediatamente. O general Kilman animou a galera, mas todo mundo ficou em silêncio quando um brilho azul apareceu. Hermison estava confuso com a vara que brilhava em azul. O general Kilman perguntou o que estava acontecendo e gritou que foi um ataque surpresa. Ele ordenou que todos ficassem em formação defensiva. Os soldados gritaram enquanto uma explosão massiva acontecia. Talcan ficou surpreso, mas ainda assim conseguiram colocar as defesas no lugar a tempo. Eles não podiam acreditar. A silhueta do Rei Demônio apareceu e, aos poucos, seu corpo foi ficando visível. Ficaram chocados ao ver que o Rei Demônio Elcou realmente tinha ido lá. Naquela época, que ela avisou ao Rei Demônio que ele removeu a barreira. Magia sem o conhecimento do céu. O inferno teve a ideia de se teletransportar para a base do céu. Seldero o impediu, dizendo: espere, pai. Não me diga que você vai se teletransportar para a base inimiga. TM acrescentou que era perigoso demais, mesmo para o pai deles. Inferno ficou irritado ao ouvir essas objeções e perguntou se eles estavam duvidando do poder do Rei Demônio. Eles tentaram dizer que não era isso que queriam dizer, mas Inferno ordenou silêncio. Ele declarou que tomaria a decisão final. Decidiu começar atacando a base do céu e matar cada um deles. O general Kilman admitiu que foram pegos de surpresa, mas prometeu fazer o Rei Demônio se arrepender de ter ido até lá. Ele ordenou ao esquadrão Tolkien que iniciasse um ataque total. O Rei Demônio parecia feroz. Uma explosão ocorreu e aqueles que foram pegos nela gemeram de dor. Ela estava em cima de um prédio e pensou que as coisas estavam indo muito bem, já que haviam reunido todas as forças. Ela então gritou: agora todos os preparativos estão completos. Ele ordenou que todos avançassem. Os demônios gritaram o mais alto que puderam e atacaram. Os céus ficaram sobrecarregados ao ver as forças do Rei Demônio avançando contra eles. Eles foram pegos de surpresa quando alguns inimigos surgiram do subsolo. Ficaram assustados por terem sido emboscados pelos demônios. Ela cerrou o punho, observava a cena satisfeito, vendo que tudo estava saindo conforme o plano. Então, alguém procurou Kela e disse que as coisas não iriam seguir como ele havia planejado. Eram Timi e Caldeira. TMY disse que não teria feito aquilo se Kela não tivesse ultrapassado o limite. Kela foi pego de surpresa. Timi e Terar acabavam de se aproximar. Timi disse para ele morrer, já que não havia mais lugar para ele ali. Uma arma verde, imbuída com mana, então perfurou Kela e foi um golpe certeiro. A lâmina afundou ainda mais no estômago de Kela. Em meio à dor,
que ela disse a Seu Dera que era hora. Seu Dera não perdeu um segundo e correu em direção a ele com sua espada. Ela declarou que a alta taxa de recuperação dele não significava nada e então cortou sua cabeça. Tim e Seu Dera soltaram uma risada demoníaca, que ela estava em choque. Mesmo com a cabeça já separada do corpo, ele percebeu que era assim que tudo terminava. Seu corpo estava prestes a cair da borda. Eventualmente, sua cabeça e seu corpo caíram, se espatifando no chão em uma bagunça sangrenta. Ainda assim, que ela continuava vivo respirando com dificuldade. Seu Dera ficou satisfeita por finalmente terem cortado a cabeça de Kella. TMY sugeriu que partissem para ajudar o pai deles, mas então alguém sacou uma espada. Timmy ficou surpreso. Seu Dera o esfaqueou ao encontrar seu ponto fraco. Seu Dera recuou e comentou que Tarmi era muito esperto. Timmy viu a adaga era a arma da mãe deles, que estava proibido de ser usada. Caldeira argumentou que eles eram demônios, então ninguém realmente se importava com as regras. Ela afirmou que armas foram feitas para serem usadas. Ti não podia acreditar no que ouvia. Caldeira comentou que, se ela o matasse ali mesmo, seria a única restante, o que significava que se tornaria a única sucessora. Té ficou furioso e avançou contra ela com a intenção de matá-la. Seu Dera respondeu que a luta já havia terminado no momento em que ele foi esfaqueado pela faca dela. Ela mandou que ele simplesmente morresse de uma vez. Os dois voltaram a se enfrentar. Enquanto isso, a cabeça de Kella, mesmo separada do corpo, ainda conseguia observar o caos no topo do prédio. Ele se perguntou: como eles podem ser tão demoníacos? Murmurou que eles eram exatamente como ele os havia imaginado. Então fechou os olhos e permaneceu imóvel. Um brilho vermelho apareceu sob seu corpo. Seu corpo caiu no buraco que havia sido criado por Ren. Ren pegou a cabeça e arrastou o corpo, tentando unir a cabeça ao corpo novamente, assustada. Enquanto isso, os demônios correram em direção ao caminho secreto, planejavam dar a volta e atacar o céu por trás. O céu chamou esses demônios de tolos. Porque eles já conheciam suas táticas, os demônios ficaram abalados. Os céus decidiram não deixar nenhum deles vivo. Mesmo assim, os demônios continuaram avançando. Independentemente de o céu realmente conhecer ou não seus planos, eles faziam isso pela honra dos demônios. Não havia mais volta para eles. Ao mesmo tempo, um dragão preparou uma bola de fogo e a lançou contra eles. Já fazia algum tempo desde que o inferno havia encontrado algo assim. Inferno investiu contra o dragão, agarrou sua cabeça e, com força, arrancou-a do corpo. O general Killman xingou ao ver que Inferno havia capturado Philly. Os outros membros dos céus continuaram a lançar seus ataques, enquanto os demônios marchavam em frente. Alguém acabou sendo carbonizado. O general Killman perguntou se eles haviam conseguido pegá-lo. Um membro do esquadrão respondeu: ainda não. Espinhos cresceram do corpo, e os dedos se transformaram em garras. O corpo de Inferno havia evoluído, era sua forma final e verdadeira e, nossa, realmente parecia incrível. O general Killman comentou que Inferno havia transformado seu corpo exatamente como estava descrito nos livros. Eles sabiam que era o Rei Demônio forma final. Um membro do esquadrão relatou que não conseguia mover seu corpo. Saus ordenou que todos se concentrassem e não deixassem o medo dominar. O general Killman xingou em voz alta até ele não conseguia evitar que seu corpo tremesse. Esperava que todos os outros não conseguissem se mover por causa do medo. O Rei Demônio sabia qual era a única desvantagem no plano de Kella. Embora pudessem levar suas forças imediatamente ao centro da base dos céus, não haveria saída para eles. E essa era a única desvantagem. Mas ele não mencionou isso, pois o demônio, porque o Rei Demônio não deveria se preocupar com uma forma de fuga, e ele presumiu que ela também tivesse levado isso em consideração. Mas isso realmente não era importante, pois Inferno decidiu simplesmente matá-los todos ali mesmo. O general Killman disse que parecia que Inferno estava planejando ir com tudo em sua forma final. Ele ordenou que todos dessem o máximo de si e colocassem suas vidas em risco. Ele parecia sério. Criou uma enorme explosão. Enquanto isso, no subsolo do castelo, Ren continuava segurando a cabeça e o corpo de Kella. Implorava a ele, tremendo e assustada. Lembrou-se de uma memória em que reclamava que aquilo era nojento. Kella lhe disse para se acostumar, porque naquela vez que ela perdeu o braço e ela teve que anexá-lo. Ela colocou o braço, mas não estava olhando. Só perguntou se estava feito. O braço foi anexado. Kella se divertiu ao ver que funcionou novamente. O próximo passo seria a cabeça de Kella. Ren ficou surpresa. Kella explicou que precisava ter certeza de que poderia fazer o mesmo com a sua cabeça. Ren perguntou se ele estava louco. Kella respondeu que, já que sua cabeça poderia ser um pouco perigoso, então eles decidiriam ir com calma. Kella pediu para que ela cortasse com cuidado. Ren se recusou. Após algum tempo, terminaram a experimentação. Kella então instruiu Ren a ir até o servo de Caldeira e dizer exatamente o que ele pedirá. Queria que ela soasse o mais natural possível. Ren ficou surpresa,
mas fez o que ele pediu. Ela foi orientada a transmitir que ela estava planejando matar Keller na batalha. O servo ficou surpreso. Então Ren disse ao servo que ela faria isso enquanto o Rei Demônio estava ocupado lutando contra o céu. O servo ficou irritado ao saber que aquele desgraçado planejava fazer algo assim. Então o Ren sugeriu que fosse uma boa oportunidade para a caldeira cortar a cabeça de Kella. Ela afirmou que isso mataria Kella, não importando quão rápida fosse a recuperação dele no momento. Ren estava em pânico, mesmo sabendo que tudo estava acontecendo exatamente como o louco plano de Kella, mas ela sabia que isso não significava nada se ele morresse ali. Mas então Kella recobrou a consciência e perguntou quem ela estava chamando de idiota. Ren ficou feliz porque ela finalmente ter acordado. Ele expressou que achava que estava indo morrer. Ele especulou que sua velocidade de recuperação havia diminuído ao ser cortado com uma adaga imbuída de mana, mas isso não importava, já que ele sobreviveu e tudo estava saindo conforme seu plano. Ren derramou lágrimas de felicidade, a abraçou e expressou que realmente pensou que ele tivesse morrido. Nosso gamer virgem ficou vermelho de vergonha. Ele a empurrou e disse que iria sobreviver dali em diante. Então, ele desfez o contrato entre ele e sua serva. Ren, nesse momento, disse, eu desfaço o contrato entre Kella, Khaldun e a serva Ren foram libertados. Ren ficou tocada. Nunca teria imaginado que algo assim aconteceria. Agora que o contrato havia acabado, ele lhe disse para viver a vida que ela quisesse. Ren ficou surpresa e o observou caminhar para longe. Ela se lembrou de quando eram crianças, quando Kella a convidou para ser sua amiga, em vez de uma serva. Ren chorou e gritou para ele levá-la junto. Kella lhe disse para não segui-lo. Ela insistiu em ir com ele. Kella argumentou que ela só atrapalharia. Enquanto isso, no campo de batalha, o general Killman chamou o inferno de um monstro. Kella havia perdido seus braços e estava gravemente ferido. Era um mistério para Killman como o inferno ainda estava de pé. Ele percebeu que realmente se tratava do grande demônio. Killman se sentiu frustrado, mas sabia que não poderia derrotá-lo. Aceitou que, não importando quem fosse, nenhum humano poderia impedir o desastre. Inferno olhou ao seu redor e concluiu que os céus estavam quase exterminados. Seus olhos se estreitaram, pois a situação era a mesma para seus soldados. Ele pensou em Tarma e Seudera. Mesmo Kella, ele imaginou que eles não viriam de forma alguma. Convencido de que aquela era sua luta desde o início, ele estava com a última reserva de mana. Com isso, tudo chegaria ao fim. Uma explosão massiva então foi vista pela área. Voltando para os dois, Ren e Kella continuavam correndo. Kella viu a saída era ali que ele poderia escapar da vigilância do castelo demoníaco e, uma vez lá, esperava se ver livre. Mas Ren lhe disse para parar. Houve um ataque. Felizmente, Ren conseguiu criar um escudo para bloquear o golpe. Ela estava certa, com seu pressentimento estava certo, pois ela sentiu um forte cheiro de sangue. Os humanos disseram que o Khaldun ainda era um pai, já que pensavam que ele estava tentando evacuar seus filhos. Esses humanos acreditavam estar certos por se esconderem ali. Que ela percebeu então que uma equipe de vigilância havia sido colocada na saída secreta. Isso fez pensar que os humanos souberam sobre a construção o tempo todo. Os humanos não deixariam um único membro da família do Rei Demônio viver. Eles avançaram para matá-lo. Ren bloqueou os ataques e disse àquela que ela o seguraria enquanto ele fugia. Que ela não esperava isso e perguntou o que ela poderia fazer sozinha. Ren lhe lembrou que ela era sua serva e sua prioridade era protegê-lo. Pelo que ela lembrava, Ren era capaz apenas de magia simples de defesa e mal conseguia usar magia de ataque. Ele deduziu que Ren estava planejando sacrificar sua própria vida para que ele pudesse sobreviver. Quando ele não estava se movendo, Ren olhou para ele e disse para ele se apressar e ir que ela colocou a mão no ombro dela e a empurrou para o lado. A cena foi cômica. Ele disse como ousa agir como se fosse forte. Ren perguntou o que ele estava fazendo. Que ela lhe disse que, se ela fosse segui-lo, deveria morrer pelo menos na frente dele, porque isso irritava. Ren ficou confusa. Os humanos chamaram Kella de idiota e disseram a ele que não havia mais como ele fugir. Eles esperavam que magia de classe média fosse suficiente contra Kella, o mais fraco no castelo do Rei Demônio. Kella sempre foi tímido, nunca usou seus poderes e nunca mostrou suas verdadeiras capacidades, o que significa que tudo o que os céus sabiam sobre ele estava errado. Kella cortou o ataque e até Ren ficou surpresa. Os céus pensaram que era impossível, pois o que sabiam era que ele tinha pouco mana. Kella avançou, agarrou a cabeça do humano e a esmagou contra o chão. Kella liberou uma enorme quantidade de mana e disse ao homem debaixo dele, é assim, acho que você precisa verificar suas fontes. Então, ele apertou ainda mais o rosto do homem e o esmagou. O homem gritou alto, estava em agonia. Ren não podia acreditar que Kella acabará de derrotar um mago dos céus com sua mana. Os magos dos céus pensaram que isso era impossível, pois Kella deveria ser nada mais do que um fraco, sem poder de combate. Kella então esclareceu as coisas. Os humanos ficaram ameaçados, então planejaram usar o feitiço da lança de luz. Os céus acreditavam que, se fosse o feitiço da lança de luz,
Eles usariam toda a sua mana em um único ataque. Se falhassem, seriam eles quem morreriam. Ren estendeu a mão para ele e disse para ele voltar. Ren e Kella foram atingidos. Kella não conseguia mover seu corpo. Ren estremeceu e se desculpou por não conseguir protegê-lo. Os humanos, nesse ponto, estavam ofegantes, mas concluíram que seu ataque havia funcionado. Um homem puxou uma espada, mas o outro o impediu, sugerindo que eles mereciam uma pequena recompensa por todo o trabalho que tiveram. Então, ele sugeriu que seria divertido brincar com Ren. Ren gritou para eles, dizendo que sabia de todas as coisas que fizeram com os demônios. Um homem apontou a espada para o pescoço de Ren e lhe disse que ele iria brincar com ela em breve. Que ela percebeu que até mesmo os humanos daquele mundo tratam os outros como objetos. O homem decidiu matar o bebê do rei demônio primeiro. Que ela se sentiu mal porque a saída já estava vista, e ele não conseguia acreditar que iria morrer assim. Estava quase lá. O homem levantou sua espada e disse para ele morrer. Ren fechou os olhos e gritou o nome de seu mestre, mas de repente, um brilho roxo envolveu Kella. A sensação era nova para ele. Ele sentiu que algo estava chegando. Obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam ao próximo vídeo do Subarashi. Nos vemos na próxima.